Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. Nós temos visto aí no noticiário, né, da imprensa, grande imprensa, que a esquerda foi derrotada nas eleições, né, agora do dia 6. Eu, pelo contrário, eu acho que a esquerda foi vitoriosa nessas eleições. Por quê? Em 2012, o PT elegeu 630 prefeitos, né, que o PT é o principal partido da esquerda. Depois, em 2016, caíram para 252 e 2020 para 183. Agora o PT elegeu 248 prefeitos e ainda estão disputando prefeituras com coligações ou candidato próprio em importantes cidades no segundo turno. Claro, Belo Horizonte, São Paulo, Fortaleza, Natal, Porto Alegre, Cuiabá, etc. Em nosso programa, né, durante esses anos todos, temos analisado como a classe dominante, banqueiros, latifundiários, agronegócios, grandes industriais e comerciantes, com seus partidos, controla o Estado brasileiro, ou seja, controla a Câmara e o Senado Federal, grande parte do Executivo, pois o PT fez ampla aliança para eleger Lula, controla o Poder Judiciário, as Forças Armadas, a grande imprensa. Ou seja, PT e demais partidos de esquerda, PSOL, PCdoB, Rede, PSB, têm uma fatia do governo e não do Estado. Os partidos da classe dominante controlam o executivo e o legislativo da maioria dos estados brasileiros também, né? Portanto, nenhuma novidade que tenham ganho as eleições da maioria das prefeituras e fizeram a maioria dos vereadores. Quais são os partidos da classe dominante? PSB, PSD, MDB, União Brasil, PL, Partido de Bolsonaro, Republicanos, Partido da Igreja Universal, PP, que o grande símbolo é o Ciro Nogueira, né? Esses 6 partidos tiveram 72 milhões de votos nas eleições do dia 6 de outubro. E os partidos de esquerda, PT, PSOL, PSB, PDT, tiveram 23 milhões de votos. Os números expressam o controle que a classe dominante tem sobre a luta política no Brasil, que é a expressão da luta de classe que se dá em nosso país. Esses 72 milhões de votos que eles tiveram foi a classe trabalhadora votando neles, ou seja, a classe trabalhadora votando em quem a explora, em quem a paga péssimos salários. É essa classe que está desempregada ou sobrevivendo de pequenos negócios, que é humilhada, que é considerada essa categoria e que deu os votos, porque, na realidade, é a massa da classe trabalhadora que acaba votando em candidatos dos partidos de direita. Mas como explicar que um trabalhador ou uma trabalhadora vota em pessoas que estão sempre as prejudicando? Vamos levantar algumas hipóteses. A classe dominante só pensa em seus lucros para quê? Para ter mais lucro. E tudo que se refere a manter o serviço funcionando para ela são gastos, e por isso os recursos são poucos. Assim, 45% de tudo que se arrecada vai para pagar dívidas, seja a dívida pública do governo federal, seja a dívida do Estado e das prefeituras. Há poucos recursos para saúde, saneamento, educação, transporte, etc. A classe trabalhadora, né, ou está desempregada, ou vivendo de caridade, ou está nos faróis, ou participa de programas de governo, ela tem baixos salários ou tem um pequeno negócio. Essas dificuldades da classe trabalhadora levam a que os partidos montem esquemas paralelos de ajuda aos pobres, como eles dizem, os vulneráveis, né? Inúmeras pessoas desse partido se elegem a partir de criar babás de ajuda aos pobres ou vulneráveis. Fazem até mutirões de ajuda, né? Aliada a essa estratégia, utilizam de instituições de caridade ou religiosas para dizerem quais candidatos que frequentam a instituição devem votar. Então, né, quem indica são muitas vezes pastores, né, padres, que indicam em quem se deve votar. Aí a classe diz que não se interessa por política, porque quem vai dizer quem vai votar é da instituição a qual ela está ligada, né? A grande imprensa monta esquema de desqualificar os candidatos de esquerda, aliado às instituições do Estado controlado pelos ricaços, como o sistema judiciário e o Ministério Público.
E hoje nós temos as redes sociais que são utilizadas para propagar mentiras sobre os candidatos de esquerda e que são difundidas nas redes das mais variadas formas. As próprias plataformas são instrumentos da classe dominante para difundir suas mentiras sobre a esquerda. Vamos fazer uma análise rápida do maior partido criado pela classe trabalhadora, o PT, para ver então como, né, esses mecanismos de ataque às instituições da classe trabalhadora funcionam. Com o fim da ditadura cívico-militar e a promulgação da Constituição de 88, em 1989, tivemos a primeira eleição para presidente, quando se enfrentaram na reta final Lula e Collor de Mello. A Rede Globo de televisão ajudou a montar um esquema de divulgar que o PT participara do sequestro do empresário Abílio Diniz. Esta fake news ajudou o Collor a ganhar com 53% dos votos. Lula continuou se candidatando e ganhou as eleições em 2002. Foi reeleito e saiu com mais de 80% de aprovação. Ajudou a eleger Dilma Rousseff, que também se elegeu. Imagina, um partido de trabalhadores que passou 16 anos no governo, né? Isso para a classe dominante é um horror. Então, eles, logo no primeiro governo Lula, começaram a montar mentiras. Em 2005, o deputado Roberto Jefferson acusou o PT de pagar mensalmente deputados para votar em seus projetos na Câmara. Essa acusação começou chamada de mensalão. Em seus desdobramentos, atingiu o ministro com o ministro da Casa Civil, José Disseu, e até José do Genuíno, presidente do PT, que foram até presos. Anos depois se confirmou que tudo foi construído com base em mentiras e há cerca de 2 anos o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, disse que condenou José Genuíno sabendo que era inocente. Olha só aonde se chegou. Era inocente não só o Genuíno, ele e os outros eram inocentes. Mas, para a classe dominante, na luta política, vale tudo. Ao atacar o PT, eles estão atacando a política que busca realizar projetos que atendam às necessidades da classe trabalhadora e que são direitos inscritos na Constituição, então não estão fazendo nenhum favor. A partir de 2013, começa o ataque implacável ao governo Dilma Rousseff, pois a classe dominante viu que já tinha 16 anos do PT e a esquerda estava no poder. Esse ataque se desdobra na chamada Operação Lava Jato, comandado pelo juiz Sérgio Moro, que culminou com o golpe contra a presidente Dilma, assumindo seu vice Michel Temer e com a posterior prisão do ex-presidente Lula para impedi-lo de se candidatar, e isso com toda a articulação com o Supremo Tribunal Federal. E se acabou se elegendo um militar chamado Jair Bolsonaro. Em junho de 2019, começou a chamada Operação Vaza Jato. Após um jovem trabalhador de Araraquara, Walter Delgatti, ter acessado todas as conversas do juiz Sérgio Moro e os promotores de Curitiba, tramando o que fariam, quem e como denunciaria e como criaria as condições para o presidente Lula ser preso. Né? Foi o que a Operação Lava Jato fez. Né? A farsa da Lava Jato foi descoberta. Lula foi solto e ficou pública as mentiras que o levaram à prisão. Os processos, hoje tem processo para punir os que armaram a Lava Jato, né? Mas como são processos de gente da classe dominante, né? São lentos, né? Se fosse processo contra a esquerda, rapidinho eles resolvem, né? O juiz Sérgio Moro se candidatou para senador para ter imunidade parlamentar, né? Mas ele vai acabar sendo atingido mais cedo ou mais tarde, né? O Jair Bolsonaro foi o presidente ideal para as classes dominantes, para os ricaços. Como ele disse em campanha que viria destruir tudo que o PT procurou fazer, ele cumpriu a promessa. Entregou o Ministério da Economia para Paulo Guedes, um banqueiro que atendeu todos os projetos dos ricaços, sendo a principal elevação da taxa de juros de 6% no período Dilma para 13,75% quando Jair Bolsonaro saiu, né? E aí os ricaços, né, quase que dobraram a sua riqueza nesse período, né? O governo Bolsonaro acabou com o programa Mais Médico, com o programa Farmácia Popular, com o programa Brasil Sorridente, diminuiu drasticamente a grama para o programa Minha Casa Minha Vida, levou a maioria do setor industrial a falir por conta dessas taxas, entre outras coisas, por conta dessas taxas abusivas, né? Deixou desmatar todos os biomas, o resultado agora são as queimadas, a seca e este calor infernal, né?
E a sua maior obra foi criar as condições para que 700 mil pessoas morressem de Covid. Um projeto. E tentaram mais um golpe. Lula venceu as eleições de 2022 e, articulados por Jair Bolsonaro e setores militares, tentaram impedir a posse de Lula com assalto à sede dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2022. Até agora, mesmo que todo mundo saiba, né, e tem claro dessa tentativa de golpe, até agora ninguém dos organizadores foi punido, só bate-paus. Dizem que depois das eleições, né, é possível que encaminha, né, para a punição. Vamos ver, né? Diante desse brutal ataque ao PT e a seus aliados de esquerda, durante 10 anos, conseguir 23 milhões de votos, diante dos 72 milhões de votos dos partidos da classe dominante, é uma vitória. E a eleição, a classe dominante fez de tudo para manipular a consciência da classe trabalhadora para votar nos seus candidatos, né? Eles fazem doações de ações de caridade, né, por todos os bairros de periferia, ajudam economicamente as pessoas, fazem ações culturais, né? As instituições religiosas jogam pesado a favor dos candidatos da classe dominante, a empresa bate forte nos candidatos da esquerda, as redes e as plataformas divulgam todo tipo de mentiras, até sobre a vida pessoal, como fizeram com Guilherme Boulos em São Paulo. Usam preconceito contra o PT, dizendo que é ladrão. E hoje, deputados e senadores têm um chamado orçamento secreto, né, e as emendas impositivas para levar obras para os municípios, e quem leva a fama? Os deputados e senadores e os prefeitos, né, e os candidatos dos deputados e senadores e dos prefeitos que estão, né. Em Goiânia, olha só como são as coisas. Em Goiânia, encontrei várias pessoas que votaram em um desconhecido bolsonarista fanático para evitar que a esquerda ganhasse. Quando perguntei por que a esquerda não podia ganhar, não souberam responder. Assim, em Goiânia tem 2 candidatos da extrema-direita disputando no segundo turno. Um com passado ultra-denunciado, como ladrão e por aí vai. Denunciado por quem? Por seu atual aliado, o governador Ronaldo Caiado. E o outro apadrinhado pelos bolsonaristas, Bolsonaro e seu clã, né? A disputa entre os dois é para saber quem tem os projetos mais eficazes para ferrar a classe trabalhadora de Goiânia. Nas cidades em que a esquerda tem candidatos no segundo turno, o desafio é como dialogar com a classe trabalhadora e convencê-la de que tudo que a classe conquista é com os partidos que ela mesma criou e por isso a defendem. O segundo turno, em termos de rádio e televisão, os candidatos têm o mesmo tempo e aprender ao vivo com as redes, como as redes podem levar os desconhecidos à luta política, né? E conquistar milhões de votos com mentiras e com grupos religiosos abençoando mentirosos. Essa, né, é o desafio para o segundo turno para a esquerda, né? Mas já tem bons sinais, né, em pesquisa de várias regiões, né, de várias cidades que tem segundo turno e que a esquerda tem candidatos. Mas, como diz a música, né, do paulista Paulo Vasolini, olha, vamos levantar, sacudir a poeira, né, porque luta de classes é luta de classes. E continuaremos na nossa luta em defesa da nossa classe, a classe trabalhadora.